Gente, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. A gente está abrindo agora essa mesa. Todo mundo me ouvindo? Não. Gente, essa mesa vai começar animada, vai ser boa. Se preparem, esse painel é muito importante. Foi muito bem preparado por esse time maravilhoso. E a gente vai ter como mediadora dessa mesa a Ana Carolina Lourenço, que é socióloga como eu, atua há 10 anos, já com o campo das organizações da sociedade civil no Brasil e América Latina. Ela tem um foco bem grande na área de transformação democrática, desigualdades de gênero e raciais e justiça socioambiental. Antes de ingressar no Instituto de Cultura, Comunicação e Incidência, que é um associado do GIF proponente dessa mesa de hoje, a Ana atuou também como diretora no Brasil da Fundação Avina, oficial do Programa de Resposta Rápida do Fundo de Ação Urgente para a América Latina e Caribe da FAO, e é também coorganizadora do livro A Imaginação Política Radical das Mulheres Negras Brasileiras. Ana, bem-vinda. Deixo com você a apresentação. Oi, vocês estão me ouvindo? É que o retorno é um pouco difícil. Muito obrigada, primeiro, bom dia. Muito obrigada pela presença. A gente começou com uma piada aqui bem interna do campo da comunicação estratégica, por estar lotado, simplesmente, que a gente disse, quem diria, né, que menos de 2% de todos os orçamentos de investimento social privado mobilizados no mundo, né, que é para comunicação, teria tanta demanda no encontro como o GIF. Esse é o ponto de partida, né? Tem uma contradição muito aparente que vai explicar a fundação do ICE. O ICE é o Instituto de Cultura, Comunicação e Incidência, um associado do GIF há menos de um ano, e que tem 1 ano e meio de existência, e que se debruça junto com outras iniciativas, uma delas o FAGE, o Fundo de Apoio ao Jornalismo, nesse diagnóstico, né, que parece que faz parte do debate público de que a gente vive grandes problemas no Brasil e no mundo, e que esses problemas passam, por um lado, o setor social, o campo da justiça, da democracia, do enfrentamento à mudança climática. Falta infraestruturas de comunicação, ou conhecimento de comunicação, ou agilidade de mobilização, ou uma compreensão na expansão do poder narrativo, e de um outro lado, né, que seria esse campo das agendas antidireitos, antijustiça, negacionistas climáticas, que sobra, né, um conhecimento em infraestruturas de comunicação e um domínio de infraestruturas de comunicação em um processo, né, a olhos vistos de expansão de poder narrativo. Então, essa aparente contradição, ela se instala para o ICE num debate de olhar um pouco como a gente é capaz de mobilizar recursos e produzir uma estratégia muito ágil para enfrentar isso. E baseada nessa contradição, ou seja, de que, apesar do aparente diagnóstico, né, compartilhado pelo campo aqui presente, da centralidade da agenda, a gente, quando pensa em linhas de operação, segundo o censo GIF, comunicação é a linha de atuação menos financiada pelo investimento social privado brasileiro, por exemplo. A gente acredita, né, e o foco dessa mesa, ao dialogar diretamente com o debate sobre desconcentração de poder, passa no primeiro ponto, que é como a gente consegue revisitar o futuro da filantropia e olhar para os desafios do momento. Então, por que só se fala de comunicação? Porque parece que esse é o problema central, porque surgem, né, aparecem tantas iniciativas que têm no seu coração as 3 dimensões, né, do que a gente chama da expansão de poder comunicativo, que são expansão narrativa, mobilização, engajamento, com olhar atento à distribuição, mas que, por um outro lado, ainda avança a passos muito lentos em um player tão importante, que é a filantropia e investimento social privado. Essa mesa que eu vou apresentar a cada um agora é composta por todos os integrantes aqui, menos eu. É a primeira vez que eles estão no Congresso GIF. Eu acho que isso não é pouco. Isso explica uma certa sensibilidade do próprio Congresso a essa agenda, mas que são pessoas que apresentam o que é comunicação estratégica, né, de uma maneira muito ampla, para além dessa técnica, né, da comunicação e da distribuição de conteúdo, apesar de parte das organizações aqui trabalharem com isso, mas que pensa as diferentes dimensões, né, do agir comunicativo. Então, temos estrategistas, organizadores de ecossistemas de comunicação, produtores de inteligência, organizadores de ecossistema. Vou passar a fala daqui a pouco para os meus convidados, mas eu vou encerrar com uma
uma frase, assim, própria, mas que eu gosto muito, de que comunicação é tão importante, né? Porque comunicação define o que é visível, né? O que é legítimo e o que é possível de imaginar. Então, basicamente, debater comunicação sempre foi, mas no Brasil do século XXI, é debater poder. Eu não sei como construir poder sem a gente falar sobre expansão de poder narrativo, mesmo. Para começar essa conversa, aqui tocando, né, junto com, agora, muito tempo, mas agora colega de fazer de grantmaking, né, de fundos. A Dai é do Rio de Janeiro, ela é jornalista. Atualmente, ela lidera, né, diversas iniciativas, liderou diversas iniciativas relacionadas ao fortalecimento do jornalismo. É cofundadora do A Voz da Comunidade, do Complexo Alemão, no Rio de Janeiro. Trabalhou por várias organizações, como a Anistia Internacional, Repórteres Sem Fronteiras, e atualmente compõe a diretoria na posição de diretora programática do recentíssimo Fundo de Apoio ao Jornalismo, que foi oficialmente criado há 1 mês e meio. Daiane Mendes. Dai, para a gente começar a conversa, todo mundo que se mobiliza, sobretudo essas pessoas com esse olhar fundacional, que eu chamo, elas estão dialogando diretamente com demandas, né? Demandas que são externas, né? Em que elas elas diagnosticam, percebem quais são os principais desafios, mas também com desejos, né? Desejos de poder fazer, de expandir. Um pouco, em especial, na sua trajetória, né? Como a Dai, né, se torna jornalista, mas em especial esse novo momento, né, da sua carreira, do porquê, depois de tanto tempo atuando diretamente na ponta da produção das narrativas, né, jornalísticas, porque você agora se dedicou a um processo de estruturação do ecossistema e fortalecimento do jornalismo no Brasil. Obrigada. Maravilha, muito obrigada, gente. Estou muito feliz, Carol. Obrigada pela generosidade na apresentação. Bom, eu estou aqui, minha primeira vez aqui no GIF. O fundo foi recém-lançado agora, né, como a Carol comentou. Há 1 mês e meio atrás, a gente publicou o nascimento do fundo oficial. Não estou aqui sozinha, estou com a Letícia, que também é diretora operacional do fundo. A gente também tem a Carolina, então, que é a diretora de sustentabilidade e comunicação. O fundo ele surge como resultado exatamente desse sintoma que a gente vê nessa sala, né? São muitas e plurais iniciativas de jornalismo e pouquíssimos investimentos para essa área. Então, acho que essa sala lotada, ela representa exatamente o sintoma que a gente está vivendo, né? Então, a comunicação estratégica, o jornalismo, ele funciona como um vetor que mobiliza a sociedade, né? E muitas vezes, né, a gente estava comentando ali com a Maia, que foi uma das pessoas que também contribuiu muito para a fundação do fundo, né, junto com a JOR, enfim. Então, o fundo ele teve um processo de criação que já mostra a identidade dele, que é colaborativo, que é fazendo parte, dialogando com o campo. Porque não há solução simples para um problema tão complexo, né? Então, a gente vive num país continental, de dimensões continentais e plurais, de cores, valores, ideias, objetivos, histórias. Então, acho que para pensar um jornalismo que dê conta, né, de comunicar com a sociedade, eu acho que a gente precisa de muitos esforços. Então, o fundo, no momento em que ele foi criado, ele passou por algumas etapas, né? Então, acho que algumas pessoas que estão aqui certamente participaram de alguma etapa do fundo, seja respondendo o formulário de como foi para ouvir, de como seriam umas boas práticas para a criação do fundo, seja respondendo para onde os recursos do fundo deveriam ser direcionados, enfim. A gente tem um desafio aqui ainda nessa mesa, de pouquíssimo tempo, é a única mesa que vai falar sobre comunicação e sobre jornalismo. Então, eu quero ter a oportunidade de ouvir muito também perguntas de vocês, interagir nessa discussão, porque essa comunicação, ela se estabelece a partir da nossa troca, né? Então, eu vou só começar com essa fala um pouco para trazer um pouco dessa dimensão do fundo e contribuindo um pouco com a pergunta da Carol também. É muito estratégico para mim, nessa etapa da vida, né? Tipo, numa etapa, né? Eu fui cria dos movimentos sociais. Eu sou cria de uma favela no Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão. Fundei uma organização de jornalismo comunitário que trabalha especificamente esses temas. Então, eu brinco com os amigos que, se eu pudesse, eu escreveria um livro dizendo, gente, eu só queria ser jornalista.
mas não cabe para o ecossistema que é reconhecido como jornalismo trajetórias como a minha e como a de muitos de vocês. Então, a proposta do fundo é seguir em colaboração, é trazer uma perspectiva, uma colaboração para o campo que precisa de atenção, que precisa de investimento, que precisa de mobilização, de fortalecimento desse ecossistema que existe, que é potente e que apresenta a solução para um contexto de sociedade em declínio da democracia. Então, é um pouco isso e estou muito animada para trocar com vocês e agradeço aos meus parceiros aqui também nessa mesa hoje. Obrigada. Muito obrigada, Dai. Para a gente continuar a conversa ainda entre jornalistas, daqui a pouco a gente amplia mais, eu vou chamar o Vitor Moura. O Vitor é jornalista pela Federal de Pernambuco. Ele é fundador da rede do Beberibe, um veículo de comunicação que tem como objetivo levar jornalismo hiperlocal e de dados ao centro da maior periferia de Pernambuco. Ele já percorreu mais de 3.000 quilômetros de bicicleta, fazendo reportagens no Nordeste, publicou o livro Ciclo, Histórias pelo Recife, e dirigiu o documentário O Plástico Preto e as Casas sob Risco em Água Fria, que aborda a luta por moradia no bairro onde cresceu. Hoje, Vitor atua com foco em acesso à informação, fiscalização do poder público e justiça socioambiental. Vitor, incrível, né? Assim, eu vou fazer agora igual a minha avó, e tão novinho. Mas, Vitor, assim, alguns pontos, né? A gente também quer ouvir um pouco sobre a demanda e os desejos que fizeram, né, você ser o fundador da rede, mas também muito um olhar em especial, no seu caso, né, que a gente já comentou mais cedo, que é como a iniciativa, né, ela é muito ajustada do ponto de vista da estratégia, da tática, e muito capaz de expandir narrativas, por exemplo, em torno do debate da justiça socioambiental e climática, na qual vocês são uma referência, né? A partir de uma ideia, né, de falar muito aquilo que está no centro das preocupações do território e das pessoas. Então, vai lá, Vitor. Desculpa 5 minutos nesse primeiro momento. Primeiramente, agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, ao pessoal da mesa, agradecer, Carol, pelo convite. Primeira vez no GIF, né, como o pessoal falou. O Redes atua ali nas periferias conjuntas de Recife e Olinda, é um grande núcleo urbano, né? E nasce muito a partir de um senso de radicalidade, né? Eu costumo sempre diferenciar o extremismo, que, enfim, é um discurso tomado por preconceito, raso, da radicalidade, que implica um estudo, um preparo, uma mudança de atitude, né? E eu trabalhei muito nesse sentido, assim, de agir frente às desigualdades urgentes que se apresentavam na realidade que me cerca, né? Até hoje. E a partir daí não, preciso fazer alguma coisa diferente, né? Usar as ferramentas que a gente tem, no caso, o jornalismo. E o Redes, ele nasce a partir disso, a partir de uma mudança de atitude, de ter uma comunicação mais radical e próxima das pessoas. Um dos pilares também da gente é a transparência, assim, eu acredito que ele é um elemento muito importante para conseguir uma adesão dos moradores, sabe? O morador saber que a gente é jornalista, mas a gente também é morador ali do território, a gente está pegando busão também, a gente está dividindo as mesmas escolas, então, para ele conhecer quem é o comunicador que está por trás, né? Conhecer os bastidores, conhecer como que a gente apura as informações, como que a gente acessa os dados. Então, tem uma preocupação gigante com transparência. E também levar a pauta da transparência para dentro da favela, que eu sempre olhava bastante o Congresso Nacional, quando se gastou com cartão corporativo, Congresso. E eu ficava nessa neura de entender quanto se gasta ali na alpinha, nas micro coisas que tem dentro de um território, né? E tentar trazer essas informações, esses dados, para que a população tivesse cada vez mais consciência de como o orçamento público ele é aplicado ali, né? Como ele deixa de ser aplicado em determinados momentos. Outra estratégia que a gente usa bastante é tentar conversar com diferentes atores, assim, com a associação comunitária, com a igreja também, que é uma coisa que a gente tenta hoje tentar se aproximar, óbvio, com a filtragem, né? Mas entendendo que é uma instituição que está presente em diferentes... Eu já rodei muitas comunidades, como o Carol falou, eu ando em comunidades de bike assim desde 2019, né? E no Grande Recife especificamente. Já vi comunidades que não tinham nada assim de estrutura, básica de sobrevivência ali, mas tem uma casa com espaço atrás, com a cadeira de prática, onde o pessoal faz o culto da igreja. E está lá onde o Estado não está presente, então a gente também tenta estabelecer esse tipo de diálogo, está tentando agora.
Outro ator muito importante é a academia, assim, eu sou fruto da academia, né? Eu sou viciado em ler teses e dissertações, por que pareça. É meio chato, mas é importante, né? E eu fico muito nessa neura, assim, de aproximar esse conhecimento que tem universidade, comunidade, sabe? Às vezes eu tô ali vendo uma tese de doutorado, 300 páginas, e caramba, isso tem tudo a ver com a realidade que a gente vive. Aí puxa aquele pesquisador para visitar, para fazer com que esse conhecimento saia da bolha ali acadêmica, né? E ele também aprenda com a comunidade. Então a gente está sempre tentando fazer essa conexão também com uma produção científica, inclusive trazendo muitas vezes pessoas que são pesquisadores, que hoje têm origem na favela, né? Jornalistas, arquitetos, advogados. Temos aí uma primeira geração, uma segunda geração de pessoas que tiveram acesso ao ensino superior e que a gente tenta sempre trazer para o nosso lado para que possa articular com a gente e pensar formas de debater a opinião pública, né? O debate público. Outro ponto que a gente pensa bastante é essa questão de adaptações, de linguagem, né? Então a gente atua muito no Instagram, TikTok, que é onde a juventude está presente hoje. Até fico meio ansioso, assim, porque agora eu virei designer, social media, não sou jornalista, né? Você mexe com tudo. E adaptar as pautas, sabe? Eu via muito que trabalha muito com pauta de congresso, de COP30, mas eu ficava muito naquela, caramba, as pessoas estão interessadas no que está próximo delas, assim, sabe? Que as micro-revoluções, elas começam na rua onde você mora. Então, a gente começou muito a tentar pensar pautas visíveis, materiais, que o morador consegue observar. É o busão que passa na comunidade, é o PINHA, é a creche. Então, a gente vai falar de clima, por exemplo, a gente vai tentar falar da realidade local ali, sabe? Olha a rua onde você mora, não tem arborização, então por conta, em vez de falar que, sei lá, aumentou 0,9 graus Celsius, segundo o Instituto tal, né? A gente fala disso também, mas tenta trazer sempre exemplos práticos que estão na realidade que atravessa o morador. A gente pensa muito nisso no jornalismo, usa o jornalismo como estratégia para que o cidadão, para que o morador exerça cidadania, primeiramente, e para que ele possa compreender melhor a realidade que cerca ele. E além dessa questão de mostrar a dureza do presente de um conjunto de comunidades ali em Recife, Olinda, que são 2 projetos de cidades coloniais, que toda a relação da própria escravidão, né? Foi a terceira cidade do país que mais movimentou o tráfico de pessoas negras há uns 300 anos, depois do Rio e de Salvador. Inclusive a cidade onde nasce o conceito de democracia racial, né? A partir do livro de Casagrande Senzala. Então, existe uma dinâmica de não conflito lá, assim, muito estabelecido. Então, a gente chega muito nessa pauta de radicalizar e de, olha, vocês precisam entrar em conflito, contestar as coisas que não podem ser postas. Então, a gente pensa muito nisso, pensar esses elementos jornalísticos para a compreensão da realidade e também como projetos de sociedade. Então, a gente também pensa muito em prospecção de futuro. Então, olha, sabe esse canal aqui de esgoto que passa na frente da sua comunidade, isso pode voltar a ser um rio novamente. Então a gente fala sobre renaturalização de riachos urbanos, sobre arborização de favelas, sobre tarifa zero, sobre eliminar o déficit habitacional, para que as pessoas consigam entender que a realidade como está posta, ela pode ser alterada, que ela é fruto de uma construção. Às vezes as pessoas sequer têm a possibilidade de sonhar, então a gente tem que sempre pensar esses projetos, essas soluções que possibilitam que o morador sonhe. Por isso que a gente traz muito também a academia, porque ela está pensando soluções e a gente quer que ela pense soluções junto com a gente. Por fim, para finalizar, eu acho que seria mais nesse sentido mesmo, assim, a gente tenta sempre trazer esse conteúdo mais com pesquisa, com apuração, com tempo, sabe, para tentar romper com esses discursos frágeis, carregados de ódio, né? Desmontar essas estruturas frágeis e pensar vários planos adaptados à dinâmica do território, à história, ao relevo, à geografia, à hidrografia, todas as características que fundam um território. A gente pensa tudo nisso e vai aplicando a radicalidade, a transparência, o diálogo com diferentes atores, a proximidade da gente estar lá todos os dias, e o morador vê que a gente está lá todos os dias, enfim, no brega, no lazer. Ai, ai. Nada como um clima de torcida, né? Vamos lá, agora vamos expandir um pouco essa conversa, apesar de ainda em Pernambuco, mas sair um pouco do campo do jornalismo e pensar
os outros formatos, né, de pensar comunicação estratégica, mas em especial como organizar, articular, coordenar isso, né, elevar essas vozes. Eu chamo agora, que já está sentada aqui, mas apresento para vocês Iane Mendes. A Iane é cineasta, comunicadora e educadora popular, fundadora da Rede Tumulto, uma rede de articulação, mobilização e produção na favela do Totó e em outras comunidades. Ela também coordena a coalizão de mídias indígenas, quilombolas, faveladas e periféricas do Brasil. Iane trabalha tanto com produção audiovisual quanto com articulação política, sendo uma referência na comunicação feita a partir e com os territórios periféricos. Já atuou como consultora de grandes marcas e foi premiada com megafone de ativismo. Vamos, né, com força, que eu sou competidora, viu? Bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer, né, por todo mundo que está tirando seu tempo também para vir escutar a gente, né, dizer que quando se fala na palavra estratégia, a primeira pessoa para mim que me ensina estratégia é minha mãe. Uma hora dessa, minha mãe é empregada doméstica, está na casa dos patrão dela e ela me jogou aqui. Então, para mim, não tem como falar de estratégia sem eu lembrar a minha mãe, que é isso que ela consegue. A primeira coisa que eu fiz quando sentei aqui foi mandar uma selfie para ela. Então, queria começar dizendo também, saudando, né, minhas companheiras também da coalizão de mídias que está aqui, Thaís e Aline também, né, que são do Desenrola Não Me Enrola, do Periferia em Movimento, constrói comigo essa coalizão, e diversos amigos e amigas que são responsáveis também pela Iane que está aqui hoje, se sentindo firme para falar, anotou um monte de coisa e vai falar coisas talvez que nem anotei. Mas aí eu queria começar falando um pouco do que é a Rede Tumulto, né? Eu crio a Rede Tumulto há 5 anos atrás. E eu já tinha inventado vários coletivos e, tipo, os coletivos de juventude, né? A gente precisando trabalhar, sempre nunca dava certo, nunca ia para frente. E aí, a Rede Tumulto ela é fruto de uma aposta que a Daene mesmo aqui fez, de me chamar para um encontro, uma imersão, e eu disse a ela, mas eu não tenho coletivo, tipo, eu tenho um coletivo, mas não tenho nome. Ela, dá o nome e vem. Então, assim, apostas dão certo, sim. Sou fruto de várias apostas. A aposta de professores que não se importava porque eu sentava no fundão e não era a primeira da fila, mas eu gostava muito de estar na escola, de conversar pra caramba, tá ligado? Eu sou aposta de um projeto social. Minha formação, ela não vem da academia, mas hoje ela colabora com a academia. Hoje, muitas vezes eu sou chamada para juntar com a galera da academia, ajudar eles a fazerem as suas oficinas, a pensar em seus projetos de extensão e, primeiro de tudo, lembrar de onde eles vêm. Falar da Rede Tumulto é falar também das minhas amigas, as companheiras que tocam comigo, são mulheres negras também, são juventude negras, são jovens negros que são nosso público, mulheres também de comunidade e, tipo, que formam a Iane, né? Todo o discurso que eu estou trazendo aqui hoje, e é muito desafiador a gente falar em tão pouco tempo, porque tem um monte de mensagem no meu zap, um monte de bagulho, fala isso, fala aquilo e tal, e talvez não fosse assim se a gente tivesse mais mesas como essas, ou se talvez esses diálogos também acontecessem com as pessoas que realmente querem descentralizar, compreendesse que vale ir nas periferias. Que tipo, a galera diz, mas eu não sei como entrar. Galera, eu não sei como entrar num prédio, que às vezes eu estou com a câmera e eu sou barrada de quando eu vou filmar em algum prédio. Né? Eu trabalhei na Assembleia Legislativa e muitas vezes, mesmo com o crachá e com a câmera, eu era parada para entrar na Assembleia. Aí você vem me dizer que é difícil entrar numa favela? Né? Eu queria dizer que a Rede Tumulto ela vem para a gente mostrar a importância da comunicação para as pessoas que já fazem, gente. Porque a galera já faz. A gente não pode dizer que a gente está levando as coisas e que a favela precisa. A primeira coisa da gente desconstruir as paradas é desaprender um monte de coisa que a gente aprendeu errado, velho. Na real, ó o sistema já burlando. Um monte de coisa que a gente aprendeu errado, sabe? Que a gente tem que desconstruir muita coisa para a gente conseguir enxergar as potencialidades em lugares que talvez a gente ache que elas não estão. Né? A coalizão de mídias hoje, com 11 coletivos, estando em 9 estados, a gente consegue dizer isso, né? Que a gente não quer uma rede onde o rosto dessa rede, coalizão, seja 1 ou 2 pessoas. E se vocês conhecerem coalizões ou qualquer outro nome aí, onde é representado só por 1 a 2 pessoas, pode ter certeza que então não é uma verdadeira coalizão. Coalizão é aqui todos os coletivos e todas as pessoas que constroem com a gente têm capacidade de estar nessa mesa aqui.
tem capacidade, e por quê? Uma hora dessa tem um monte dos nossos, ensinando os jovens, tem um monte dos nossos, estudando dados, como o Vitor falou. Então, a gente tem que primeiro compreender que o que eu acho é que essas riquezas que tanto estão sendo faladas e os conhecimentos, a primeira coisa é que estão procurando no lugar errado, galera. Deu errado e o foda é assumir isso. Deu errado. O governo que a gente colocou deu errado e está dando errado. A gente que tem que estar desmentindo sobre fake news de Pix, galera. Mas a gente tem que fazer isso de graça, né? Porque na hora de contratar, o meu currículo do inglês fluente não serve. Mas na comunidade, muita coisa que eu consigo falar. E às vezes, se essa galera tivesse que ir na periferia, a gente ia ter que dar um fone desse. Muita galera de instituição de agência que diz que está fazendo fundo desburocratizado. Quando a gente vai na periferia, a gente talvez precisasse de um fone desse para entender o que é que eles estão falando. Tá ligado? E o que é que a gente consegue fazer quando a gente adentra um espaço como esse? Faz o que a idade está fazendo. Um fundo verdadeiramente desburocratizado. Um fundo que realmente escutou as pessoas antes de lançar e se defender. Até sai mais barato, galera. Eu acho que falar de estratégia, assim, indo para a parte da finalização, é dizer que estratégias é a gente se inquietar. Se tudo tiver certo onde vocês estão, então tá errado. Se você não tiver inquieto quando sair dessa mesa, tá errado. Se você tá aqui dizendo que quer um mundo diferente e não falou com as pessoas que limpam essas salas, que limpam nossos banheiros, não deu bom dia a elas, não perguntou se elas beberam água, tá errado. E isso tem a ver com comunicação, porque a primeira comunicação que a gente tem que fazer é com as pessoas do nosso lado, é a oralidade. Eu espero que um dia a gente valorize todas as ferramentas que a gente tem, porque a gente sabe que tem ferramentas que só a gente tem nos quilombos, nas comunidades indígenas, nas periferias e nas favelas, que eu não seja valorizada só quando eu for embora. Que o Diário de Carolina Maria de Jesus só está sendo traduzido e ganhando muito dinheiro depois que ela partiu. Né? O Nego Bispo, todo mundo agora conhece o Nego Bispo e está compartilhando as palavras dele. O bicho já era foda. A gente não precisa partir e a gente não vai partir. A paz ela é branca e a paz ela é rica. Tudo que eu consegui aqui não foi com paz. Não foi mesmo. Não foi com paz no meu território, não foi com paz nos espaços de disputa que eu tenho. Não é com paz que eu construo as coisas. Isso não quer dizer que eu sou agressiva. Isso quer dizer que o meu ódio me movimenta pra caralho para me colocar numa mesa como essa, num evento como esse. E aí eu queria dizer que tem muita coisa para a gente dialogar. Me sinto muito contemplada em algumas falas aqui. Vou trazer algumas inquietações, mas a primeira coisa é se bulir. A gente acaba o evento amanhã e você só falou com quem você já conhece? Você só falou com quem está mais arrumado, porque você acha que aquela pessoa que está mais na beca, ela tem dinheiro. Tá errado, galera. Porra, passei o meu tempo todo falando que vocês estão errados, né? Se levantem não, galera, porque quer dizer que a gente quer acertar. E todo mundo que está sentado aqui hoje, eu acho que é pessoas que estão lutando como eu pra gente acertar. Na favela eu erro pra caralho, porque às vezes eu volto de um evento como esse, falando 3 palavras que a minha voz é assim, eu não tô entendendo nada que tu tá falando. Mas vamos seguindo, tem muita coisa pra gente trocar. Muito obrigada. Eu amei que agora a gente bate palma até mais alto, né? Pra não perder nunca. Clarinho que sim. Obrigada, Yane. Agora, para fechar essa primeira rodada, e continuando nessa expansão, né, de outras formas de fazer de comunicação, e aqui pensando em campanhas, grandes mobilizações, apresento para vocês a Laura Molinari, que é uma comunicadora feminista que há mais de 10 anos atua com mobilização e incidência na defesa de direitos humanos, especialmente direitos sexuais e reprodutivos. É uma das fundadoras da campanha Nem Presa Nem Morta, uma articulação nacional que defende o direito ao aborto no Brasil e atua para garantir que esse debate ganhe espaço e visibilidade em um contexto político adverso. Eu que escrevi essa frase, mas eu achei que eu me excedi na delicadeza, né? Um contexto político adverso. Vai lá, Laura. Obrigada, Carol. Também queria agradecer a generosidade de todo mundo que veio aqui compartilhar um pouco. Super inspirada, não vou falar nada do que eu anotei, só um pouquinho. Mas acho que para todo mundo é
um momento... Todos nós, né, enfrentamos uma adversidade que é não só trabalhar na comunicação, mas trabalhar na comunicação no Brasil. E acho que a minha intenção aqui é compartilhar um pouco da inquietação que levou à criação da campanha da Empresa Nem Morta, em 2018, como uma iniciativa coletiva de vários movimentos e organizações que queriam pautar o debate público sobre aborto desde uma outra perspectiva feminista, né? Acho que o Intervoz tem um estudo muito bom que fala sobre como a mídia aborda esse tema, aborda... Opa, um ato falho. Historicamente, né, nas páginas policiais, né, colocando as mulheres e as pessoas que abortam no lugar de criminosas. Em 2018, a gente teve um momento muito importante de avanço nesse tema no Brasil, que foi uma audiência pública da DPF 442, que é uma ação que foi protocolada em 2017 no Supremo Tribunal Federal e que pede a descriminalização do aborto no Brasil até as 12 semanas de gestação. Para quem não sabe, o aborto ele é autorizado no Brasil em 3 casos, sem limite de idade gestacional, que é em caso de gravidez decorrente de estupro, em caso de risco de vida à pessoa gestante, e também, mais recentemente, também por uma decisão do STF, em caso de anencefalia fetal, que é basicamente não tem, né, cérebro, sistema nervoso central no feto, então o aborto ele é autorizado nesses casos. Em 2018, a gente tinha a intenção de, no momento de campanha, já pré-campanha do Bolsonaro, o assassinato da Marielle, conseguir levar esse tema, que seria, né, obviamente, coberto pela imprensa, porque aborto é um tema polêmico, então a gente tem essa vantagem ao nosso lado de que ele desperta algum interesse, ainda que para o mal, né, ainda que seja para, né, ouvir os pastores e criminalizar as mulheres, mas a gente tinha uma oportunidade de, justamente nessa coalizão de organizações e movimentos, conseguir fazer uma coisa diferente. Aí a gente fez, em paralelo, né, a audiência lá na Suprema Corte, um festival, o Festival pela Vida das Mulheres. A gente chama a campanha Transinclusiva, mas naquela época foi o nome que a gente conseguiu para justamente fazer um contraponto de narrativa, né, do que é o direito ao aborto. Para a gente é vida, por mais que aqueles que são contra defendam que, né, a gente está assassinando e que eles são os verdadeiros guardiões da vida. A gente trouxe música, a gente trouxe um campo muito diverso que já trabalha e atua com isso, desde profissionais de saúde, profissionais do direito, até as militantes que estão nos territórios, encaminhando os casos, ajudando as mulheres, fazendo uma comunicação diferente sobre aborto, porque as pessoas também precisam, né, abortar, assim, de algum jeito ou de outro. 1/3 das primeiras gestações de todo mundo acaba em aborto espontâneo. Uma a cada 7 mulheres brasileiras das regiões urbanas aborta ao longo da vida. Então, se você não abortou, alguém que você conhece com certeza fez isso e provavelmente procurou outra mulher para pedir uma ajuda, um conselho. Então, a ideia é que a gente conseguisse reunir e fazer esse momento de troca e, ao mesmo tempo, ter uma campanha, que foi a Empresa Nem Morta, que, de alguma maneira, blindasse as organizações e os indivíduos, né, de uma perseguição. Já teve CPI do aborto no Brasil, que mirou nas organizações, apreendeu computador. Então, naquele momento de incerteza, de violência política, né, crescente com a campanha do Bolsonaro e com o assassinato da Marielle, foi uma maneira também da gente conseguir falar sobre isso com um pouco mais de resguardo. E a campanha deu super certo, né? A gente manteve um canal ativo e de inovação de comunicação sobre aborto, né? A gente fez muita formação com jornalistas sobre como falar de aborto sem estigma. A gente, desde 2020, faz o edital Futuro do Cuidado, que apoia organizações e iniciativas de comunicação e aborto. Edital para ilustradores que querem falar sobre aborto, porque ele é justamente um fato comum e a gente conseguir, estando numa coalizão ampla de organizações e de movimentos, viabilizar, né, que todo mundo que tem alguma coisa de aborto para contar possa, porque eu acho que esse é um principal desafio, né? A gente tem um tema que ele é muito restrito também aos debates privados. Ele não é um tema que ocupa um espaço muito grande na opinião pública, tem ocupado cada vez mais. A gente tem feito um esforço de pautar a imprensa no sentido de diversificar as fontes, ouvir outras vozes. Não é só médica e advogada que fala sobre aborto. Não dá para você colocar como contraponto do servidor de saúde um pastor que vai ali falar desde um lugar bastante pessoal e moral, que não é do que se trata essa agenda, né? Então, o que a gente tem feito é descentralizar a comunicação e, ao mesmo tempo, que a gente reforça, né? Falar aborto com todas as letras, aborto, 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 porque é uma palavra não dita, é um debate que não é feito. A gente mostrar como essa agenda está relacionada a outras agendas. Acho que mais cedo teve uma fala sobre violência obstétrica e hoje no Brasil as primeiras 5 causas de morte materna elas são evitáveis, mas a gente tem um aborto legalizado em casos de risco de vida, mas quem decide quem vai viver, quem vai morrer é o médico, que fala não, se você tem só 6% de ter uma complicação nessa gestação e aumentar o seu risco de morte, você não pode abortar. Quem decide é ele, né? Se a pessoa estiver na iminência da morte, aí sim ele talvez faça alguma coisa, né? Autorize o aborto. Então,
como a gente consegue associar, por exemplo, a agenda do aborto, a agenda de mortalidade materna, como é que a gente pode falar sobre escala 6x1 e falar sobre política de cuidado, justiça reprodutiva, né, tempo para gestar, para parir, o direito de criar, né, os seus filhos, as suas filhas, que não é um direito garantido, especialmente pela política de segurança pública. Então, todo mundo é obrigado a parir, mas se, quando pare, né, nasce em determinado território, se nasce preto, se nasce indígena, aí o seu direito à vida acaba. Então, a gente conseguir também mostrar essa intersecção entre as pautas tem sido uma grande força para fazer avançar a luta. Desde 2023, a empresa Nem Morta se estruturou enquanto uma organização. A gente recebeu um convite para o nosso primeiro financiamento em 2023. Então, hoje eu compartilho a direção da empresa Nem Morta com a Ângela Freitas, que é uma feminista de 75 anos, fundou o SOS Corpo em Pernambuco, fundou o Instituto Patrícia Galvão, que, assim como eu, também não é comunicadora de formação, eu fiz Relações Internacionais, ela fez Ciências Sociais, mas a gente compartilha essa inquietação pela comunicação estratégica, né? Então, algumas decisões, elas não são ao acaso. Acho que eu trouxe a Campoleço do Criança Não é Mãe, porque foi uma campanha recente, né, que a empresa Nem Morta e outras organizações têm incentivado, apesar de ser um lema de luta feminista há muito tempo, mas que não foi ao acaso. Surgiu de uma inquietação primeira, né, que é a realidade da violência sexual no Brasil. Hoje, as vítimas da violência sexual no Brasil são as crianças meninas negras de até 14 anos de idade, abusadas dentro de casa. Então, é um problema urgente e uma pauta que foi completamente capturada pela extrema-direita há muitos anos. Ano passado, a gente teve Criança Não é Mãe, mas teve também o Marajó, né, que era uma organização de São Paulo ligada à igreja evangélica que estava lá explorando a dor, né, das pessoas que vivem ali, lidam com uma realidade que é difícil, mas que também não é tragédia anunciada, né, e explorada para que elas pudessem, né, essa organização ganhar dinheiro. Então, a gente, durante esses últimos anos, também tem apostado nessa campanha como uma maneira de ampliar o debate. A gente não acha que é reduzir a pauta, a gente acha que é, na verdade, iniciar uma conversa que é difícil para algumas pessoas mais, para outras menos. A gente tem feito muitos testes de comunicação, né? Uma comunicação estratégica significa que a gente vai no Congresso, ano passado, por exemplo, e entende-se com parlamentares da centro-direita, essa é uma narrativa que funciona, porque, bem ou mal, todas as propostas de lei que estão aí no Congresso vão afetar as crianças, né, que engravidam. A gente tem hoje uma média de um estupro a cada 6 minutos no Brasil, mas a gente tem 2.000 abortos anuais. Então, assim, tem uma diferença, né, entre o acesso e, de fato, o problema. Então, o que a gente fez no ano passado foi começar a experimentar um lema de luta que já vinha desde 2020, quando teve o caso da menina do Espírito Santo, que teve dificuldade de abortar, a Damares perseguiu ela, né, expôs os dados dessa menina publicamente para que ela não conseguisse acessar o aborto. É um entre muitos casos que a gente tem acesso, especialmente pela mídia. Então, o monitoramento da mídia também é uma coisa que a gente faz. Entendeu que isso era uma maneira de abrir conversas e testou esse argumento, né? Acho que uma coisa importante também na comunicação que a gente tem feito é esse monitoramento, tanto da imprensa, quanto de testar argumentos das nossas incidências presenciais com atores que não necessariamente apoiam uma agenda feminista. A gente, no ano passado, também lançou mais um relatório junto ao NetLab, que a gente faz desde 2020, para entender como o tema do aborto é pautado nas redes sociais. Quem está falando sobre isso, desde que perspectiva, e está aí um dos principais gargalos e desafios, inclusive, da nossa comunicação. Vou voltar para a Carol, acho que a gente pode falar mais. E é isso, vamos seguir conversando. Obrigada. Nós temos ainda 36 minutos e muitas perguntas da plateia, e perguntas muito boas. A gente vai ter mais uma rodada, né, que era para a gente se concentrar bastante em como, em especial, a filantropia e o investimento social privado poderia fazer mais, do ponto de vista do que falta, quais táticas, estratégias, quais infraestruturas. Mas eu vou compor com algumas perguntas aqui, eu vou ler o panorama e vou pedir para a gente se concentrar em algumas delas, mas também para a gente entender um pouco das diversidades de inquietações e desejos assim que tem um pouco na plateia. Eu acho que a primeira que tem aqui, né, é uma pergunta bastante tradicional e que faz sentido ainda, né? Que é como furar bolhas, a comunicação de impacto está disposta a dialogar com quem pensa diferente. Existem várias perguntas aqui que têm esse horizonte, que é de como a gente aumenta, se faz maior, né? Como a gente compõe visões. A segunda é uma pergunta em especial, eu acho que
depois eu e a Dai podemos falar mais dela, que ela é em especial para o investimento social privado e esse papel, né, da figura que é o profissional, né, da filantropia e do investimento social privado, que é... Vocês acham que é necessário criar influenciadores que promovam esses valores de transformação social? Digo, criar investidores sociais influencers que inspirem outros e gerem um impacto aspiracional positivo? Outra pergunta. Como a comunicação pode apoiar as pessoas e as instituições a terem imaginários de futuro, num contexto de caos climático e político? Quais são as estratégias emergentes para a comunicação? Como é ou se existe relação dessas iniciativas, coletivos, fundos com as grandes mídias? E como tem atuado com fake news e redes sociais? Tá. Vamos lá. Por que hoje, que o mundo é o jornalismo, é tão diverso e complexo, ainda vale a máxima? Mentira repetida acaba virando verdade e carregada para frente. Como vocês veem o Brasil paralelo? Acho que a Laura pode falar um pouco mais, porque ela acompanha mais o ecossistema da extrema-direita. Querendo ou não, eles estão fazendo comunicação de um jeito disruptivo. Como aprender com iniciativas como essa? Entendo a comunicação como um direito. Como podemos pensar em ações coletivas que construam redes de comunicação descentralizadas dos espaços de poder simbólico das mídias tradicionais? Como comunicar crise climática estrategicamente, sem alarmismo, e como sensibilizar? O tamanho do investimento da filantropia em comunicação não reflete o tamanho da comunicação na economia, na política e na sociedade. O que isso diz sobre a comunicação mainstream e o desafio que temos? Dentro do contexto de radicalização e polarização no debate público, que infraestrutura pode ser criada pelo ISP, Filantropia, para conter o avanço da extrema-direita e movimentos antidireitos? Uma em espanhol. Como abordar visões distintas que podem existir dentro de um grupo para criar uma narrativa conjunta? Para vocês, quais são os principais desafios para a sensibilização e aquisição de investimentos privados para as ações de comunicação? Como aliar a equipe de campo e a equipe técnica nas ações de comunicação? Dado o debate sobre a relevância do jornalismo para garantir acesso aos direitos e desigualdades, quais passos vocês acham que podemos dar para convencer financiadores e ampliar financiamento? Eu sei que são muitas perguntas e elas continuaram chegando enquanto eu estava lendo, então se eu não li alguma, desculpa. Mas eu acho que a gente pode se concentrar nesses 30 minutos finais em a gente dar mais uma volta. E aí, né, todo mundo fala aquilo do que lhe cabe, e também se quiser comentar sobre aquilo que não lhe cabe, tudo bem. Mas eu vou pedir para começar essa rodada com a Yane, para a gente dar uma modificada. E aí eu acho que você já trouxe na sua fala algumas respostas, em especial uma certa aposta sobre como construir coletivamente, qual é o poder da articulação e o que é uma verdadeira articulação, quem você escuta, essa preocupação com a linguagem, né? E como a nossa linguagem vai mudando a partir do momento que a gente se desloca dos nossos territórios e das audiências que a gente quer conversar e acessa outras audiências. Eu acho que você já deu muitas pistas que são bem valiosas, mas se você quiser expandir mais nesse caminho, mas se quiser também, né, tocar sobre os outros, fica à vontade. Então, gente, eu vou dar uma brechadinha agora, porque eu anotei algumas coisas importantes de estar trazendo nesse espaço. Postei um texto um dia desse que era sobre genocídio criativo. Essa palavra, né, que veio muito a partir de eu estar pensando sobre editais. O quanto que mesmo com alguns acessos, com pessoas que aprovam editais públicos e privados, hoje para me ajudar, estava sendo difícil, no meio da correria da sobrevivência, conseguir competir, né? E eu estava lembrando de algumas mulheres que eu conheci em Tuparetama, que é o interior de Pernambuco, onde as mulheres conseguem, através do coletivo lá, Mulheres de Tuparetama, elas conseguem mudar a realidade delas, né? Muitas mulheres saíram da questão da violência porque expandiram, né? A questão do comércio, vendendo doce, fazendo seus fogões agroecológicos. E para elas acessarem um fundo dentro de uma instituição que eu estava trabalhando há um tempo atrás, eu tive que montar o slide para elas. Eu tive que gravar a chamada de vídeo no WhatsApp para provar que eu não estava botando nada ali,
Mas eu que fiz o slide delas. E para mim aquilo foi a maior prova assim para dentro da instituição que o que eu falava e que os meus amigos também que contribuíam para o debate estavam falando era real. Elas fazem coisa pra caramba. O problema é o que tem que mudar é a estrutura. Eu não sou contra edital, eu sou contra edital ser a única meio. E a gente ainda dizer que tipo que ele funciona para todo mundo, sabe? A gente ainda tem que avançar muitas coisas. A gente tem muitos mestres lá em Pernambuco mesmo que não tem essa aptidão da escrita, mas são mestres que se você sentar 10 minutos vai te dar o que muitos livros não te dão. Então a gente precisa dialogar com essas pessoas. Eu queria exemplificar aqui mesmo algumas coisas que são o que as pessoas de agência, de instituição, podem construir junto com a gente. Eu acho que apoio junto com formação, que é uma das coisas que o Fundo de Jornalismo está propondo, é tipo, eu vou apoiar, vou fazer a aposta, que ontem o que eu mais escutei nas mesas foi o receio da aposta. E tipo assim, gente, a gente faz laje na favela. E faz laje sem ter uma grana extra se der errado. Como é que a gente não vai saber fazer uma aposta em um projeto? Se antes de gastar aquele dinheirinho com laje, a gente pergunta para quem já fez a laje da favela quanto gasta, vai atrás de um pedreiro bom, espera um mês para comprar o material, para não comprar o material caro, a gente constrói isso na favela. E como é que a gente não vai saber lidar com o projeto? E aí quem já sabe lidar, e essas agências precisam não só apostar, mas acompanhar. E outra, não é porque é bonzinho e a favela ganha com isso, não. É porque ganha pra caramba com a favela também. Tem expertise e estratégias que só são nossas. Tem muitas delas que eu não vou compartilhar aqui, porque senão eu não volto. Porque tem gente, às vezes, com caderno, e eu conheço um monte que só fala do que a gente faz e tá aí, ó, ganhando, no mínimo, seus 10 pau por mês. E aí as agências, as pessoas e os grandes financiadores, que agora o recado é para quem é grande financiador, não sei se nem está aqui sentado escutando, mas é que, tipo, quem você contrata sabe do que está falando? Não sei. Tem gente que só anota bem e joga no GPT. Se você mandar entrar dentro de uma periferia, não sai de lá com os dados, paga 50 conto para uma mãe que está precisando. Aí ela cria os dados, ele vai lá, ó, coloca no Excel e diz a vocês, eita, funcionário incrível, mobilizador. Gente, vamos apostar, porque a gente replica esse apostar também na nossa juventude. A gente, por exemplo, na Rede Tumulto, quem tomou conta da grana que estava vindo na pandemia, mais de 80 mil reais, foi 2 jovens que estavam desempregados. E um fazia planilha de hospital e estava desempregado. Eu não apostei nele, porque Iane apostou romantizando. Não, era eles que tinham, meu velho. Eu estava no meio da rua falando com a galera e eu estava conseguindo a grana, alguém tinha que administrar. Agora imagina se essa galera tem uma formação, velho. Será que eles iam estar hoje trabalhando feito tá aí, eu pegando o bico, carregando o peso, que precisa e também é um dinheiro honesto. Mas quantos caminhãozinhos carregando o bagulho, eles poderiam evitar se eles tivessem investimento, sabe? E a gente investe. Por que a gente investe na galera e a galera que tem grana não investe na gente? Né? Eu queria falar aqui sobre também os programas de formação com bolsa, as nossas sedes. A gente precisa ter sede, gente. E é muito estratégico vocês apoiarem as sedes dentro dos territórios. Porque é uma base também, para a própria agência também, dizer que foi lá em Recife, tem uma sede de um apoiador. Quando ele vai lá, ele já não é um estranho. Ele tem menos trabalho, gasta menos dinheiro, se for assim falar. Mas a gente precisa funcionar. E as grandes sedes da gente só funcionaram da gente ter uma casa quando foi as grandes chuvas de 2022 e quando foi a pandemia. Então, quer dizer que a comunicação ela não precisa de sede. A gente vai botar onde os nossos equipamentos? Os jovens vão para onde? Tem uma coisa que a classe média tem que a gente não tem, que é a única coisa, talvez, que eu inveje, que é acesso ao silêncio. Eu trabalhei num quarto de hotel 3 horas essa semana e eu rendi quase 2 dias de trabalho. Em 3 horas, gente. Acesso ao silêncio. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente que trabalha com comunicação atravessa diversas outras dificuldades também. Para ir fechando, eu queria falar sobre o incentivo também nessas coalizões, verdadeiras coalizões.
Porque as estratégias a gente pensa coletivamente. A resposta ela não vai vir só de mim. A gente fala de descentralização dentro da coalizão, mas não é só de região. Porque, por exemplo, não adianta fazer um evento como esse no Nordeste e aplicar metodologias sudestinas. Tem que fazer com o Nordeste. Tem que estar aqui mais galera do Nordeste. Tem que estar aqui a galera do território. Porque a primeira coisa na comunicação que a gente aprende é: eu não vou pegar uma equipe de 20 pessoas e colocar na casa da mulher que só tem um vão. Porque o meu filme ele tem que sair foda. Não é isso. Eu não vou ter um filme, se for isso, se eu tiver que reproduzir essa violência. Então, eu queria trazer que as questões da gente trabalhar criando espaços, e aí eu estou dizendo de espaços de diálogos, escutas, esse nome em inglês de fellowship, unipagine. Traduzir, galera, para a nossa galera conseguir acessar. Para mim, todas aquelas bancadas que tá ali de financiador, era para ter uma pessoa ali dizendo: tem 15 minutos para fazer o pitch. E aí? Tem 15 minutos para me vender a tua ideia. 15 minutos aqui, ó, para te mostrar o teu vídeo. Agora, o material, que muitas vezes a gente tem impresso, que sai do bolso da gente mesmo, talvez a gente não coloque ali, que a gente não sabe se vão pegar, nem se vão pegar. Vamos usar os espaços que a gente tem, porque a gente faz bem isso. A gente sabe que quem está aqui quer construir, em sua maioria. E quer desconstruir coisas também. Mas a gente precisa não só apostar, como também modificar o que é as nossas apostas. A nossa comunicação, eu queria finalizar falando, é a comunicação ancestral. A comunicação que vem com a gente. A comunicação que a gente repassa desde sempre. E eu repasso não pelo romantismo de que Anne repassa para vários jovens. Gente, eu repasso porque eu tenho 33 anos e a juventude negra, infelizmente, nesse país, às vezes não consegue chegar a 40. É por isso que eu repasso muita coisa. Sabe? E é importante dizer que formações a gente precisa receber, mas a gente tem muita formação aí para dar. Depois que eu aprendi o nome de consultoria, meu filho, aquela reunião que a galera me chama, pergunta o que é que eu achei e valia dinheiro, valia. Eu trabalhei e trabalho hoje com isso. Contratem elas, viu? Contratem mulheres negras, porque não tem como a gente impactar o mundo se a gente não contratar e pagar bem também. Porque contratar a gente, tirar foto e tipo, meu filho, não pagar a diária que a gente mandou, mas no final do teu vídeo mandar a gente botar mais de 10 logomarcas. Então, assim, falar de diversidade dentro do campo também é dizer que diversidade não é só representatividade. A pessoa negra, a pessoa indígena, a pessoa favelada que está dentro das instituições, ela tem voz? Ela toma poder de decisão? Ela é ouvida? Senão não está fazendo nada. Mas toda vez, né, que vai gravar um vídeo, é aquela pessoa, às vezes, que vai ter que falar lá, em nome da empresa. E é dolorido, a gente precisa cuidar das nossas cabeças, a gente precisa se autorresponsabilizar por um Brasil racista. Porque dizer que a gente vive num Brasil racista, onde a juventude, onde os nossos adolescentes e as mulheres são mortas de diversas maneiras, sem lembrar que a gente que constrói o Brasil, a gente não vai ter modificação. Muito obrigada, Yane. Vitor, eu vi que você anotou, mas eu vou... Ou seja, porque é uma mesa já muito autodirigida, né? Então, eu vi que você anotou algumas perguntas, mas eu acho que tem alguns pontos que você já tratou na sua fala. Tem um conjunto de perguntas que tem a ver diretamente com a agenda de justiça socioambiental e clima, né? Como escapar do alarmismo, como talvez criar narrativas que aproximem mais, como trabalhar junto com o território, como talvez compor uma visão comum, né? Eu gosto muito quando você faz a defesa da radicalidade, mas a radicalidade como um espaço criativo e não de dissipar esforços, né? E as pessoas têm medo da palavra radical, então também será que existe um caminho, na verdade, para aumentar o nosso tamanho, que passa, na verdade, por responder diretamente às questões e às preocupações das pessoas, né? E não dar muitas voltas, né? Então, se você quiser também falar um pouco mais de como você alinha, né, esse esforço de expandir poder narrativo e de comunicação e essa defesa da radicalidade, acho que endereçaria algumas das perguntas que foram feitas para o público. Obrigada. Perfeito, Carol. Assim, eu vou ter que enxugar aqui, muitas questões foram postas, mas eu acho que vai muito nesse sentido, assim, né, de... Eu fico me distraindo fácil, gente, foi mal. Mas assim, lá no nosso projeto, por exemplo, a gente trabalha... Eu mesmo faço as coisas, os trabalhos, os projetos, muito fim de semana, feriado, assim, porque eu não vivo
do meu projeto, né? Então, a gente pega bico, oia, né, como se diz lá em Pernambuco, para conseguir remunerar e muitas vezes tira do nosso próprio bolso para conseguir equipamento, para conseguir coisas, para dar viabilidade financeira para o projeto. Eu acredito que muito, assim, em tudo que a gente se dispõe a fazer, eu acredito que vale muito mais a disposição. Eu acho que a grana é importante, mas a disposição é uma coisa que é muito importante, assim, para a gente começar, sabe? Particularmente, eu até tenho uma dificuldade em imaginar alguns cenários que não envolvam malabarismo, assim, financeiro, e você não ter que fazer puxadinho e pegar uma coca e dividir para 5. Então, é uma coisa que até eu tenho um bloqueio, assim, de pensar esse tipo de realidade. Particularmente, olhando a questão do financiamento, eu acredito que é importante ter um olhar para o jornalismo, né? Em especial, assim, para todas as áreas, mas eu acho que o jornalismo tem algumas especificidades que criam algumas barreiras, né? Que você, por ser jornalista, você tem que ter um rigor técnico, tem que ter uma independência, tem uma série de limites éticos. Por exemplo, eu não posso fazer publi, né? Então, já me chamaram, não, posso não, felizmente. Posso ganhar mimo, nunca ganhei nenhum chocolate. Porque, assim, a gente está sempre entrando em conflito, mostrando informações que muitas vezes são desagradáveis, né? Então, a gente precisa, óbvio, estabelecer diálogo com diferentes pessoas, mas sempre resguardar nossa independência como projeto para os assuntos que a gente quer pautar. E a Ana até falou na fala anterior dessas questões de ter uma base, assim, é uma coisa que é muito, muito cara, assim, a gente quer fazer algum tipo de reunir a equipe, a gente não tem onde se reunir. Lá onde moro é uma laje, inclusive. A gente fica numa laje, dá para ver o porto do Recife, né, a zona portuária da cidade. É uma área de morro, né? Recife tem esse nome de ser Veneza brasileira, mas tem muitos morros por lá também. E a gente está sempre nesse equilíbrio de conseguir grana para equipamento, de ter um lugar para onde ficar, né? Eu acredito muito também nessa necessidade de ter pessoas da comunidade presentes. Quando a gente entra no curso de jornalismo, a primeira coisa que o pessoal diz, né, a família de jeito, não, vai ser William Bonner, né? Vai pra Globo e tal. E a gente entra muito com esse negócio na cabeça de, caramba, a gente tem que ir para um grande veículo de mídia, para uma Folha, para um grande veículo de comunicação, que passa credibilidade, tem história aí. E por muito tempo eu levei isso na cabeça, assim, né? Até o momento que eu ficava, caramba, será que não dá pra gente criar uma mídia comunitária também, não? Não que seja errado você ir para um veículo hegemônico, né? Mas de ter a possibilidade também de você construir seu próprio caminho, você fazer sua própria mesa. E eu ficava muito nessa neura, assim, né? Antes de criar o Redes há cerca de 1 ano atrás, de ter essa necessidade, assim, de não precisar sair da favela para prosperar, sabe? Eu posso sair se eu quiser, e eu posso ficar aqui se eu quiser. E vivendo bem, com qualidade, fazendo um jornalismo de qualidade, assim como nas grandes redações. Ano passado a gente teve até uma reportagem que a gente fez sobre moradia, e tem um prêmio, né, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e a gente ganhou um prêmio lá, aí foi a primeira vez que a gente passou na Globo, né? Inclusive ganhamos da Globo, o Globo ficou em segundo lugar, Globo Nordeste, lá de Recife. E foi a primeira vez que, tipo, meu vizinho já viu fazendo trabalhos lá, eu com o microfone subindo e descendo. Mas ele viu na Globo e ficou, caramba, realmente, né? É jornalismo mesmo, assim, né? É triste porque precisa da chancela externa, né? Mas foi a primeira vez que eles conseguiram entender, assim, captar que a gente faz jornalismo com rigor técnico, com ética, assim como grandes redações fazem, sabe? Tão bom quanto e às vezes até melhor em determinados aspectos. Então a gente está sempre pensando nessa questão, assim, de ter essa necessidade da grana, né, do financiamento, para a gente conseguir nosso potencial, assim, né? A gente conseguir fazer um impacto consistente, duradouro. E, enfim, como o Iniane falou, tem editais, né? Editais de 2 meses. Terminou o projeto ali de 2 meses, vamos começar de novo, buscar outras formas de conseguir, enfim, juntar grana, fazer acontecer. E vai muito nesse sentido, assim. Eu também diria que essa questão do financiamento tem um ponto muito importante em relação à saúde mental, assim. Não que a gente seja terapia, né? Botou a grana lá, resolveu todos os seus problemas. Eu continuo tendo aperreio todo dia, ainda mais quando você se propõe a fazer jornalismo, um jornalismo investigativo, assim, dentro da favela, né? Uma coisa muito bem vista. Mas só de não ter a preocupação de, enfim, eu vou mandar um repórter para lá, vou ter uma grana para deslocamento, uma alimentação, um equipamento. Só isso já dá um alívio absurdo, assim, para quem está encabeçando esses projetos. Com certeza tem vários pelo país, de jornalismo, de comunicação, que tem que fazer esse malabarismo. Então a grana, ela é muito importante nesse sentido, assim, né? Daria um respiro, um alívio mental, alguma terapia para que as pessoas pudessem se dedicar ao projeto delas, sabe? À natureza dos projetos delas, sem ter que sobreviver e olhar esses outros aspectos que atravessam o cotidiano.
Muito obrigada, Vitor. Foi. Agora virou rede tumulto, né? Muito bom. A Dai tinha pedido para eu passar para ela, mas aí eu lembrei que o nosso combinado ela era encerrar esse momento, porque tem 7 perguntas aqui sobre investimento social privado. Você resolveu criar um fundo, então você vai ter que responder isso tudo no final. Boa. Mas, Laura, eu vi que você já fez uma facilitação gráfica do que você vai falar. Mas acho que tem algumas perguntas que são especialmente, né, para Nem Presa Nem Morta, não apenas por esse lugar de campanha e criar grandes momentos de agir, mas em especial pelo nível, né, de diálogo com uma certa dimensão de chaves morais, né? Então tem desde aspectos que são mais estruturados da eleição, né, do campo antidireitos, em botar no centro do debate a agenda do aborto e naqueles termos, né, que o Brasil Paralelo, por exemplo, que foi citado aqui, diretamente colocou, em parte pela escolha e eleição, né, da extrema-direita global em essa ser uma grande agenda. Então, fugir dessa grande agenda é também fugir, né, do debate da própria consolidação da democracia. Mas também porque há essa pergunta, né, de se é possível em temas que são tão atravessados por chaves morais diversas, aumentar o tamanho, compor visões, criar algum consenso. Não sei se você tinha anotado para ir muito por esse caminho, mas acho que seria muito bom ouvir desse lugar, assim, um pouco isso. Boa. Na luta pelo direito ao aborto, na América Latina e no Caribe, tem uma expressão que é despenalização social, que vem muito da experiência argentina, né? Até há uns 10, 15 anos atrás, a gente era a região do mundo mais restritiva com relação ao direito ao aborto, e nos últimos anos a gente tem conseguido mudar um pouco essa realidade. Teve a descriminalização no México, com legalização em vários estados. Teve a descriminalização na Colômbia, que autoriza o aborto também via Suprema Corte até as 24 semanas de gestação, que não é um debate fácil para se fazer. Eu e Carol já tivemos essa conversa. E o aborto tardio, como é que vocês vão falar disso? Mas é uma realidade, especialmente para as crianças, né? Enfim, então é uma ideia de que a gente precisa de uma mudança cultural, que ela é muito profunda, para a gente conseguir avanços legislativos, assim, especialmente em países como o Brasil, que são continentais. A Argentina botou 3 milhões de mulheres em Buenos Aires nas ruas, mas 3 milhões de mulheres é a praia de Copacabana na Lady Gaga e no Ano Novo, assim, né? A gente tem um país que tem muitos desafios por ser continental, diverso, enfim. E eu acho que essa chave da despenalização social também permite que a gente coloque para jogo e peça recurso e financiamento para uma diversidade de estratégias que vão incluir experimentação, que vão incluir a dificuldade de você metrificar, né, o impacto numa lei específica. Então, acho que o que a gente tem feito desde a criação da empresa Nem Morta, né, desde a escolha do nome, de um nome que representasse o que a gente quer com a descriminalização, né, do aborto no Brasil e legalização, que é que ninguém mais morra, seja presa por ter feito um aborto. Óbvio que a gente quer muito mais do que isso, mas era uma maneira de abrir conversas, e não abrir conversa com a palavra aborto, porque nem sempre é fácil. E desde a criação de um imaginário diferente, que não é o de dor, de morte, de tristeza, e que vai desde o alívio, que é o principal sentimento associado à realização de um aborto no mundo todo, até essa solidariedade feminista e de mulheres e de pessoas, né, trans, enfim, que de alguma maneira estão na luta pelos direitos humanos. Assim, a gente escolheu, por exemplo, o lenço verde como símbolo da campanha no Brasil, porque ele é um símbolo argentino de luta, inspirado nas Mães de Maio, que ficavam ali na Praça de Maio em busca, né, dos filhos e netos desaparecidos e assassinados na ditadura. Então, é uma maneira das argentinas feministas mais jovens fazerem essa celebração e essa memória da luta por justiça reprodutiva, que inclui também o direito ao aborto, né? Não só a ter filhos, mas também a não ter. Então, a gente escolheu a arruda, por exemplo, como nosso símbolo brasileiro, justamente porque ela traz o verde, que era um símbolo já, uma cor regional da luta pelo direito ao aborto, mas também um elemento muito brasileiro. Todo mundo tem arruda, todo mundo toma banho de arruda. É um elemento comum das religiões de matriz africana, mas também no sincretismo brasileiro religioso. A gente consegue, né? As pessoas conseguem reconhecer como uma proteção, e para a gente é importante, né? A proteção contra os ultraconservadores e para espantar o baixo astral fundamentalista, mas também porque é uma planta abortiva. Então, muito antes das brasileiras descobrirem
o Citotec, né, que é hoje o misoprostol, o medicamento usado no mundo todo para abortar com segurança, elas já usavam outras maneiras para exercer o seu direito à escolha, assim, né? Mesmo quando ele não era um direito garantido. Então, a gente não incentiva ninguém a tomar chá de arruda, ele é tóxico, mas enfim. É também para trazer um pouco desse elemento da memória e do que é cultural, né? E aí, vou falar um pouco sobre o Brasil Paralelo, porque 2 minutos, tá? Para deixar para os fundos. Porque a gente tem feito esse trabalho de acompanhar, né, a extrema-direita nas redes sociais, especialmente com uma parceria com o NetLab. E a gente, ano passado, consolidou uma pesquisa mais robusta sobre como tem sido o investimento em anúncios da Meta contra o aborto, né? Em 2023, a gente teve um momento muito importante, que foi o voto da ex-ministra Rosa Weber nessa ação da DPF 442, que pede a descriminalização do aborto. Ela votou de maneira favorável. Nesse mesmo ano, o Brasil Paralelo produziu e lançou o documentário Duas Vidas, e investiu só em 2023 R$700 mil em anúncio anti-aborto na Meta. Isso foi só o Brasil Paralelo. Então, acho que um dos problemas é que a gente tenha, de fato, o recurso. Assim, né? A gente não quer ser o Brasil Paralelo do aborto, a gente não tem essa ética, mas a discrepância de financiamento é muito absurda. Então, isso dá vários gargalos na distribuição. O que a gente tem feito para pensar alternativas, né? A gente hoje tem uma parceria bem legal com micro e nano influenciadoras, para além de ter pessoas tipo Paulo Oliveira, que estava segunda-feira defendendo o aborto lá no Roda Viva, Luana Piovani, mas também pessoas que organicamente, né, se aproximam da pauta. Então, a gente fez uma pesquisa com elas para entender quais são as dificuldades para falar de aborto. Eu não consigo imaginar uma influencer que apoie financeiramente uma causa social, porque elas são todas encalacradas com contratos de publicidade, né? Então, temas tipo aborto é um tema que, se ela falar, ela vai perder contrato, mas a gente decidiu mapear isso e começar uma comunidade mesmo de influenciadoras pelo direito ao aborto. Assim como a gente faz com as pesquisadoras, né? De que maneira que a gente pode multiplicar essas vozes e entender qual é a realidade delas para pautar, o que aproxima elas desse tema, enfim. Então, acho que a gente tem esse desafio de pensar essas outras estratégias. De 2018 a 2024, que é o tempo, por exemplo, da empresa Nem Morta no Mundo, a gente teve quase 8 milhões de recurso investido em anúncios da Meta anti-aborto. Um mês depois do voto da Rosa Weber, a gente teve, naquele dia, só o Brasil Paralelo, botando mais de 500 anúncios anti-aborto na Meta. Então, não é uma batalha fácil. A gente precisa de recurso não só para investir nesse tipo de estratégia, mas também para a gente conseguir, em momentos de crise, que é quando a nossa agenda, por exemplo, do aborto alcança outros públicos, a gente conseguir botar para rodar uma estratégia importante de crescimento, de visibilidade do tema, que é mais difícil quando esse tema não está na pauta, né? E, ao mesmo tempo, ter uma estrutura sólida, porque não dá para ser bombeira se você não tem uma condição perene de trabalho, de acesso a recurso. Enfim, então, acho que esses são alguns desafios e estratégias para a gente conseguir avançar na luta pelo direito ao aborto e, enfim, suprir esse gargalo aí da distribuição da comunicação de esquerda, né? Muito obrigada, Laura. E agora, Dai, assim, a gente tem Obrigada, gente. 7 minutos finais. A Dai já falou para mim que ela vai estourar. Mas vamos tentar, porque o almoço vai ter que voltar às 2h20. Então, por favor, vamos. Beleza. Eu já falo rápido, então talvez eu fale mais rápido do que o habitual. Bom, eu adorei as perguntas e a participação de vocês, e eu acho que é impossível responder todas elas, mas teve uma que me provocou bastante, que é uma pergunta recorrente em vários eventos de jornalismo e de comunicação, que é como furar a bolha. Daí, refletindo nessa pergunta, né, como furar a bolha, que bolha é essa, por que ela existe, e o que o jornalismo mainstream, o jornalismo tradicional e outras perspectivas de jornalismo alimentam bolhas, ou eles não estão na bolha, ou, sabe? Então, muitas vezes falam, ou a Iane é uma jornalista ativista, mas as linguagens tradicionais do jornalismo, que hoje são reconhecidas nacionalmente, enquanto o jornalismo também não assumem um lado ativista de um perfil específico, de uma cor específica, de um jeito específico de falar. Então, eu acho que tem muita coisa interessante dentro dessa pergunta. E aí eu acho que essa mesa e a composição dessa conversa, ela traz a perspectiva de que o jornalismo, ele apesar e além de, existe nessa conexão, nessa interação. Quando a Laura traz o exemplo da menina de Santa Catarina, que passou por uma situação, né, complicada, a imprensa cobre
essa situação. A imprensa cobre, né, o jornalismo cobre, o jornalismo local, o jornalismo independente, mas também as empresas da comunicação. Então, eu acho que o jornalismo, em alguma medida, é também uma estratégia. Né? Assim como a comunicação estratégica atua com determinados valores e caminhos para atingir objetivos e sensibilizar pessoas, o jornalismo, em alguma medida, é também estratégico. Não à toa ele tem vários nomes: ancestral, local, hiperlocal, digital, enfim, tem tantas experiências e nomes para colocar dentro dessa caixinha, porque elas são também bolhas em alguma medida. Agora, será que precisamos furar bolhas ou fortalecer as bolhas? O jornalismo que é institucionalizado enquanto uma ideia do jornalismo, essa aqui quando a gente fala jornalismo, você pensa, né, o que minha mãe pensa, então isso também não é uma bolha específica, não está falando para uma classe específica, né, ou a serviço de uma classe específica, de um perfil específico. Então, eu acho que tem muita discussão dentro desses conceitos e eu acho que um dos papéis do fundo, né, então, aí eu vou trazer o jabá para o fundo aqui, da importância do que a gente acabou de lançar, e já lançou com um edital, então, anunciando que tem um edital aberto do fundo que vai fortalecer iniciativas de jornalismo local, né, que foi uma definição que foi a partir de uma pesquisa mesmo, de um formulário que provavelmente alguns de vocês aqui da plateia participou e definiu que seria estratégico para o Fundo de Apoio ao Jornalismo fortalecer, na sua primeira rodada de apoios, o jornalismo local. Então, essa chamada está aberta com valores de apoio de 75 a 150 mil reais, com apoios renováveis para 3 anos, num processo de inscrição facilitado, enfim, então com muita possibilidade. O fundo, além dos apoios diretos, ele se propõe a trabalhar em outras áreas. Pesquisa, que é fundamental para a gente entender e dar mais identidade, entender como que opera, quem são os atores. Se a gente está falando de um ecossistema, a quem pertence, quem contribui com esse ecossistema, sabe? E isso está se relacionado apenas a uma iniciativa que atua localmente, mas também quem paga por isso, quem consome esse conteúdo, né? Então, acho que tem muita coisa interessante dentro dessa discussão. É importante afirmar e relembrar sempre que o jornalismo digital ele vem liderando a inovação no jornalismo e no mundo, reconectando com os públicos diferentes dessas bolhas ou não, né? Então, acho que tem muita perspectiva aí, um trabalho brilhante da AJOR também ao longo desse tempo, mobilizando iniciativas que atuam nesse ambiente digital, que somos quase todos nós. Existe essa questão muito colocada no jornalismo, que é a distribuição do conteúdo produzido, ela não é mais uma barreira. Você pode produzir o conteúdo, mas como esse conteúdo é distribuído, intermediado por um algoritmo, relacionado a lógicas comerciais, né, a recursos, a investimentos, aqui o que foi dito também pelo Brasil Paralelo, enfim, todas essas iniciativas. E, apesar disso, essa é um campo subfinanciado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. O edital do Fundo está aberto, eu convoco vocês a conhecerem, a entrarem no site do Fundo de Apoio ao Jornalismo, que chegou com abertura para vocês conversarem com a gente. A gente tem um e-mail que está sempre em conexão com vocês, chama falecom@fundodejornalismo.com.br. Na perspectiva da gente construir, eu disse 2 frentes do fundo, mas tem uma muito importante, da qual eu me orgulho muito de poder construir, que é uma área de, a gente vai chamar de... Gente, acabamos de lançar, tá? Então a gente vai chamar Tá lançando tudo aqui na mesa hoje. Estou aproveitando. A gente vai lançar essa área que chama que é um programa para os financiados. A gente vai ter um programa de desenvolvimento institucional e rede, que significa envolver não só os atores que vão ser financiados, né, por esse ciclo de apoios, que vão ser 15 organizações por 3 anos, apoios renováveis, que é raridade, né? Então, a gente, além disso, vai também envolver organizações que podem contribuir com as organizações que vão ser mentoradas. Então, a ideia é que o fundo gaste menos recursos na sua estrutura física, né? A gente trabalha com uma diretoria colegiada, somos 3, vou reafirmar, Letícia está aqui, Letícia Tavares, que é diretora do fundo da parte operacional, que faz toda essa magia acontecer, e também a Carolina Holmes, que é uma fundadora, né? Fundadora nunca é ex, né? A fundadora da Asmina, que é uma organização também super importante dentro da área de gênero, contribuindo aqui com a discussão que Laura trouxe. E eu acho o seguinte, assim, para finalizar, que eu já estourei, né? O
Fundo de Apoio ao Jornalismo ele foi constituído a partir de um apoio de 5 filantropias internacionais que atuam no país. E eu queria aproveitar essa oportunidade para a filantropia nacional que estiver presente nesse evento também se comprometer com esse movimento. É muito importante que a filantropia nacional que atua no país, ela fortaleça e olhe para essa iniciativa que tem o interesse de sistematizar, de trazer mais identidade, de trazer mais informação a partir desse grande desafio que todos nós, né, temos em comum e pela frente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a escuta atenta e, mais uma vez, me deixar disponível para conversas, escutas, diálogos e avançar em prol de uma comunicação estratégica, de um jornalismo estratégico que alcance as nossas famílias e que produza mudança, né, na prática e tudo mais. Obrigada. Muito obrigada. Essa experiência foi imersiva, né? De como fazer comunicação ativista em grandes plataformas dominadas pelas grandes big techs, né? Um pouco. Mas primeiro, assim, tem algumas perguntas, eu vou fazer um encerramento bem rápido, pra gente voltar do almoço 2h20. Mas eu queria reforçar muito, assim, essa construção e a costura dessa mesa, ela partiu de um desejo bastante ativo e intencional de instalar esse debate no GIF e no campo da filantropia e do investimento social privado. De várias etapas, né? Houve um convite direto da direção do GIF para que nós enviássemos uma mesa. Houve um interesse muito grande do ICE desde o início de se associar ao GIF, de reconhecer esse espaço como importante para a gente expandir o debate. A Dai, eu fico fazendo essa piada com ela, porque ela não tinha lançado o fundo. E ela estava me escrevendo, vamos fazer uma mesa juntos no GIF? Aí eu, mas você lançou o fundo, Dai? Então, foi super pertinente, porque foi lançado há 1 mês e meio atrás. E vários outros profissionais que estão aqui agora e que passaram, que não estão em organizações, né, da filantropia 100% dedicadas à mobilização, narrativa e comunicação, mas que lideram áreas, portfólios muito sensíveis a essa agenda. A gente tem, pelo ICE, eu sei que também a DAI intencionalmente tem feito isso, feito muitas conversas bilaterais, realmente reforçado, conhecendo as estruturas que já existem, já estão instaladas no campo, né? Tem a rede de narrativas, tem os espaços das coalizões, mas a gente convida mesmo para a gente se juntar mais, assim, fazer desses espaços no GIF permanentes e conseguir, inclusive, produzir mais informação sobre esse campo. Apesar dos 2%, né, a gente sabe que muito do que é comunicação é nomeado de outra maneira, ou muito do que a gente chama de narrativa, mobilização e engajamento aparece, né, nas infraestruturas dos projetos com outros nomes. Então, também produzir uma inteligência mais sensível ao campo ajuda bastante a melhorar um pouco a estratégia e a tática. Eu reforço uma das perguntas que foram feita aqui, dizendo sobre a desproporcionalidade entre o investimento social privado em comunicação quando comparado ao tamanho dele no mercado. E aí eu vou reforçar dizendo que, assim, as maiores fortunas do mundo hoje e as maiores empresas do mundo hoje, elas são empresas de comunicação. E empresas de comunicação que não só dominam essas infraestruturas, como elas têm um projeto, em muitos casos, e um projeto que quase sempre dialoga no justo oposto do que boa parte das organizações que compõem o GIF defendem. Então, se a gente não direcionar, né, um olhar de campo para o que a gente entende por infraestrutura de comunicação, poder narrativo, mobilização, engajamento, papel, inclusive, do mercado nisso, a gente realmente vai estar, como sempre, né, com essas expressões, uma gota no oceano, colocando um grão de areia dentro de um deserto, mas, nesse caso, é sequer sem estar entendendo qual é o deserto que a gente está jogando o grão de areia. Eu diria que a arena desse deserto é a do poder comunicativo e os donos do deserto são as empresas de comunicação. Então, eu não consigo imaginar um debate mais central. Fico muito feliz pela mesa, fico muito feliz de ter proporcionado e o GIF ter possibilitado isso, a inauguração de vocês nesse campo. E estou super disponível, e se podem entrar em contato, a gente tem uma conta no LinkedIn, um site, e estou super
à disposição para entender quais desdobramentos a gente quer tirar daqui. Muito obrigada.